Amém, igreja? Eu pergunto a você, qual é o melhor lugar que você gosta de estar na sua casa? Fala aí, mulher de Deus. Na sala. Dona Bernarda, no quarto. Pastora. Irmã Najara, no quarto. E aí, irmã Marilda? E aí, mulher de Deus? No quarto. E aí, obreira? No quintal com as plantas, ó. Se eu for perguntar para todo mundo, você vai perceber que sempre existirá um lugar que você mais gosta, e você tira a maior parte do tempo para estar naquele lugar, por conta que você criou algo naquele lugar, alguma coisa naquele lugar chama a sua atenção, seja as panelas, seja as plantas, seja lá a sua cama, a sua central de ar, principalmente num período como esse quente. Mas saiba, igreja, que Deus, Ele tem orientação para cada um de nós, o melhor lugar que você deve estar. Amém? Você sabia que existe por Ele um lugar especial que cada um de nós precisamos descobrir, e que é esse lugar que a igreja deveria encontrar e dizer: é o melhor lugar para se estar. É na igreja? Coloca aí para mim, leia. Aonde? Em sua presença. É lógico que quando você procura estar na presença de Deus, sempre haverá um lugar específico para você buscar, para você entrar nessa presença de Deus. Pode ser lá no seu quarto, como você falou, pode ser aqui dentro da igreja, num lugar apropriado para você estar, porque é um lugar que está envolto a esse momento de busca, de entrega, de obediência. É onde você está pronto para ouvir a palavra, ouvir o discernimento que Ele tem acerca da palavra dEle para você, a direção dEle para a sua vida no dia a dia. Então a gente tem um lugar, mas para buscar, mas o lugar dEle, o lugar que Ele preparou para cada um de nós como filho, e que nós devemos estar e procurar sempre estar, é diante de sua presença. Então Ele almeja que nós estejamos diante da sua presença. Amém? Agora, eu gostaria muito que você lesse comigo, vou pôr para você na TV, amém? Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, o versículo 8 e o verso 9. Olha o que Deus diz, presta atenção, igreja. A palavra dele diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores de quem? Do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus a quem? E lhe perguntou o quê? Onde estás? Gente, 2 pontos importantes. Por que Deus ia toda a viração do dia no jardim? Será? Sempre falei isso aqui. Quem estava nesse culto, falei muito a respeito do que novamente irei repetir à igreja. Deus não ia ao jardim apenas para perguntar se eles estavam precisando de alguma coisa ou se estava faltando alguma coisa a eles. Na verdade, Deus ia ao jardim para se relacionar com o homem. Deus amava estar junto com a sua criação. Deus, na verdade, nos dias de hoje, Ele ama estar com o seu povo, com os seus filhos. Deus, Ele tinha isso. E o outro ponto importante é que quando Deus pergunta onde está, aí a gente já pode analisar que Deus, Ele percebe que há uma quebra de comunhão. Porque pensa comigo, igreja, é igual um pai que passa, digamos, 3 meses longe de casa e deixa o filho em casa.
ele vai criar uma ansiedade, uma vontade, um almejo de ver aquele pai. Quando aquele pai chegar, ele vai correr, ele vai abraçar, ele vai dizer que ama. Por quê? Porque aquele filho, ele se relacionava, ele acordava todos os dias, ele tinha o costume de acordar todos os dias do lado daquele pai, e agora a distância entre ambos cresce uma saudade. Uma saudade entre um e o outro. Então quando aquele filho vê o pai, ele vai querer estar próximo. Exatamente essa imagem que Adão, ele transmitia para Deus. Quando Deus, por toda a viração do dia, ele estava ali no jardim, Deus via a ansiedade, a vontade, o querer, o almejo de se comunicar. Eu acredito que, como todo filho, perguntava muitas coisas para Deus, ele se comunicava com Deus. Mas agora Deus chega no jardim, ele não vê o Adão. Cadê você? Cadê aquele filho que conversava comigo? Onde tu está? Onde está você? Então Deus percebe que quebrou a comunhão que ele tinha. Alguma coisa tinha acontecido. Na verdade Deus já sabia, mas a gente já percebe aqui que há uma quebra de comunhão, há uma quebra de intimidade entre entre o filho e o pai, entre Adão e Deus. Agora, como foi difícil para ele, porque ele foi expulso do jardim que Deus o criou para ele viver. Deus dava tudo para aquele homem, e mais do que coisas materiais, ele dava a atenção dele. Ele tinha contato espiritual com Deus. Agora ele vai ter que viver nas trevas, trabalhar muito para poder comer, e o mais triste, sem a presença de Deus, sem aquele contato que antes ele tinha com o Pai, com Deus. E a gente pode imaginar como foi difícil, igreja. É aquela mesma sensação que eu vou trazer a imagem para você, da pessoa ter tido tudo e jogado tudo fora, e viver em uma vida se lamentando: por que eu fiz tal coisa? Era exatamente essa a imagem de Adão. A Bíblia não fala disso, mas eu imagino o dia a dia de Adão. Eu tinha um pai que se comunicava comigo. Eu tinha um paraíso, eu vivia num paraíso, eu tinha tudo, eu andava na presença de Deus, e agora eu estou aqui nas trevas, tenho que trabalhar demais para poder comer. E mais do que isso, nunca mais o pai falou comigo, nunca mais tive contato com o pai. Percebe o quanto foi difícil para o próprio Adão? Mas 7 gerações após Adão, o tatara 7, então vamos lá, tatara neto, chamado Enoque. Enoque, a Bíblia vai dizer, agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, aqui ainda em Gênesis, só que o capítulo é o 5, o verso 22, 23 e o 24. Diz assim, presta atenção: andou Enoque com quem? Com Deus. E depois que gerou quem? Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram quantos anos? 365 anos. Andou Enoque com quem, igreja? Porque Deus... Olha aqui para mim, por favor, para a gente entender. Até Enoque foram 7 gerações. Então Adão, após perder aquela comunhão com Deus, ele teve filhos, e dali veio o neto, e mais um neto, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Chegou em Enoque. O tatara neto, Enoque. Enoque nasce. Adão tem 622 anos de idade. Após ele completar 65 anos, com a idade exatamente de 687 anos,
esse garoto, ele vai até Enoque, ele vai até Adão. E Adão, gente, a gente pode imaginar o quanto que ele evangelizou Enoque acerca de tudo que ele passou com Deus. Eu imagino que foi uma longa história, só ao ponto de olharmos para a vida de Enoque e o próprio Deus tomar esse garoto, vamos se dizer assim, porque 365 anos foi o tempo que ele viveu. Um garoto comparado aos seus antepassados, que viveram 900, outros 800 e poucos anos, sabe? Então Deus levou ele para si. E a gente já pode se imaginar por que Deus fez isso. Por quê? O evangelismo de Adão acerca do próprio Deus foi tão grande que nasceu dentro de Enoque o almejo de querer andar com quem? Com Deus. Eu imagino quantas conversas. Enoque, eu andei com o Criador, Ele me deu autonomia de pôr os nomes em todos os animais. Ele estava comigo todos os dias. Na viração do dia Ele me visitava. E aquele evangelismo foi tão profundo que nasceu dentro de Enoque. Eu também quero andar com esse Deus. Eu quero andar com esse Senhor. Se Adão não evangelizasse ou não tivesse evangelizado a Enoque, como, lhe pergunto, Enoque saberia acerca de Deus? Quem foi a primeira pessoa que Deus teve esse contato, essa comunhão, igreja? Adão. E agora a gente vai perceber, está percebendo que Deus agora tem contato com Enoque. Muitos anos depois, quando o próprio Adão morre, ele tem 308 anos. Chega aos 365, Enoque, Deus o leva a ele, toma ele para si. Deus amou tanto Enoque que ele não permitiu que ele morresse. Deus tomou Enoque para si. E que precioso. Depois de Enoque, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6, versículo 9: Noé andou com Deus. Com certeza ele foi evangelizado também por Enoque. E a gente percebe, igreja, que Deus, Ele sempre teve esse almejo de andar ou de estar, que o seu povo estivesse na presença dEle. Isso a gente já vê desde o início, igreja. Desde lá de trás. A gente precisa perceber isso. O quanto que Deus, Ele tem esse almejo, que o seu povo estivesse ou esteja perante a sua face, mergulhados, se alimentando da presença gloriosa desse Deus que é o nosso Senhor. Amém, igreja? E aí, anos à frente, depois de muito tempo, a gente vai saber, igreja, percebendo o quanto Deus, Ele amou Israel, mesmo na escravidão. Ele vai, levanta Moisés, envia Moisés até a terra do Egito. E ali, o próprio povo que estava distante, Deus vai falar assim, através de Moisés com Faraó. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Vou pôr para você na TV. Quando aparecer, você pode ler. Amém? Depois, vamos lá. Certo. Celebra uma festa onde? E essa festa a gente já entende que Deus estava tentando atrair, na verdade dizendo: olha, o meu povo vai vir me adorar, me servir. Qual era a intenção de Deus aqui, igreja? Levar o seu povo para estar onde? Diante da sua presença. Qual era o almejo de Deus? Que o povo estivesse diante de sua face. É isso que Moisés transmite a Faraó. E era essa vontade, e é essa vontade de Deus. Era essa vontade de Deus por aquele povo, e é a vontade de Deus para nós nos dias atuais. Que nós estejamos aonde?
na presença de Deus. Esse é o almejo dele. Percebe o quanto Deus tem almejo por você, e que você esteja diante dele. Passar a maior parte do tempo aonde? Não nas redes sociais, como você estava acostumado a fazer, não à frente de uma TV, assistindo horas e horas, filmes, séries, jogando, se distraindo com coisas que não são alimentos, que não é alimento para a sua vida. Um almejo de Deus é esse, que você esteja no melhor lugar, que é a presença de Deus. E aí, o povo sai do Egito. Deus vai dar uma ordem a Moisés. Deus conduz Moisés até o monte e vai dar uma orientação a Moisés acerca do que ele precisaria fazer, falar, direcionar esse povo que agora tinha acabado de sair da terra do Egito. Isso vai estar escrito lá no capítulo 19 de Êxodo, tá? Do 3 ao 6. Êxodo 19, verso 3. Posso ler? Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. O que foi que o Senhor disse para Moisés? E anunciarás aos filhos. O que ele deveria anunciar? Verso 4. Como chegou a quem? Deus dizendo: eu trouxe eles até a minha presença. Agora, verso 5. Ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a mim o quê? Oh, aleluia! Dentre todos os povos, porque toda a terra é o quê? Vós me sereis reis, reino de sacerdotes. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha aqui, Deus estava dando uma ordem para Moisés, para ele transmitir às pessoas, aos filhos de Israel, o quanto ele almejava que eles estivessem diante dele. Moisés, meu filho, você vai falar para Israel, lembrá-los de que fui eu, com a minha mão poderosa, com a minha destra fiel, que tirei. Diga a eles o que o Senhor fez aos filhos, ou seja, ao Egito, e que eles foram, em outras palavras, trago por ti, direcionado por mim até aqui, para estarem diante da minha presença, e serão para mim um povo separado. Eu separei eles para que eles estejam assim todos os dias. Esse era o almejo de Deus, e esse continua afirmando. Esse é o almejo nos dias atuais também do nosso Deus. Esse é o almejo de Deus, que nós estejamos todos os dias em sua santa presença, igreja. Amém. Eu quero perguntar a você o que diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, para a gente afirmar um pouco mais do que está sendo dito. Isso, orar sem cessar. A oração, gente, não é um monólogo, é uma comunicação. É você falar com ele e ele vai falar com quem? Com você. É uma comunhão. Então, se é uma comunhão, é uma comunicação, você precisa entender. Não é que você vai passar 24 horas de joelho, mas aonde você estiver, você lembra que você está diante. Nunca esqueça. Eu falava ainda há pouco para minha esposa, dizendo para ela: Deus, ao dormir, Deus está ali conosco. Você está dormindo, Deus está lá contigo. E às vezes ele te vê tão assim, de uma forma preciosa, dormindo, que ele vai lá te acordar, que ele quer conversar contigo, ele quer se comunicar com você. Então, aonde você for, aonde você estiver, lembre-se
na oração sem cessar, é se comunicar com Deus, é perguntar para Ele, é de fato, de verdade, é se pôr diante dEle, interagir com Ele, chamar Ele como um Pai, como Senhor, acordar pela manhã, bom dia Senhor Espírito Santo, bom dia meu Senhor, bom dia meu Deus. Antes de você falar com qualquer outra pessoa da sua casa, da sua família, fale com o Senhor, fale com Deus. Esse é o meio de Deus para a nossa vida, de estarmos na sua presença, é que Ele quer manter com você o que Ele iniciou com quem? Com Adão. Imagine se Ele fazer com você o que Ele fez com Enoque. Isso é uma honra, não é? Eita, seria maravilhoso de Deus dizer: eu não vou permitir que a morte chegue até você, eu vou tirar você daí, como eu fiz com Enoque, eu vou trazer você para mim, vou tomar você para mim. Era exatamente isso que Deus estava fazendo com os filhos. Foi isso que Ele disse no versículo 4. Em outras palavras, Ele: chegai a mim. Ele trouxe em asas de águia até Ele todos os filhos de Israel. Amém, igreja? E lá no livro de também Êxodo 34, versículo 14, agora esse eu vou pôr na TV para você. Leia o que está escrito, igreja. Do Senhor é zeloso. Sim, Deus, Ele ou é Ele. Ele é assim. Quando você compreende que o almejo de Deus é que você esteja em sua presença, eu não posso jamais negligenciar o ponto de tentar me desviar dessa santa presença para buscar socorro ou refúgio em outro lugar ou em outros deuses. É isso que Ele está falando. Você sabe que Deus tem tudo que você precisa. Você sabe que Deus, seja o que você necessitar, Deus tem isso para te ajudar. Deus tem. É com sede que você está? Ele disse que Jesus disse para a mulher do samaritana que Ele era o quê? A fonte. Ele tem a água viva que você precisa. Você está com fome? Ele disse que Ele é o pão que desceu do céu. Então tudo que nós como igreja precisarmos, Deus tem. Amém? Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Mas infelizmente há muitas pessoas que não conseguem de alguma forma se deliciar na presença ou da presença de Deus, porque infelizmente são atraídos por outra voz, são atraídos por outro Deus que não é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele está afirmando exatamente a você como igreja: não adore outro Deus. O teu Deus é um Deus zeloso. Ele é zeloso. E nós precisamos nos conter e não ficar flertando, não, igreja. Você está casado, você está junto de uma forma aliançada com Deus, você casou com Deus, não fique flertando com deuses pagãos, não. Você se mantenha com o teu Criador, porque Ele é suficiente. Então Deus, Ele tem esse almejo de que todo o seu povo esteja de fato, de verdade, diante da sua presença. Agora, se você for observar o que está escrito em Malaquias capítulo 1, versículo 2, o próprio Deus vai dizer que Ele ama. Leia aí quando aparecer na TV. Lá no livro de Malaquias, capítulo 1, verso 2. Tem o quê? Amado. Diz quem, igreja? Mas em quê? Sabe por quê? Esse povo aqui não enxerga o amor dele. Para eles só enxergavam dor, sofrimento, mas não enxergava que Deus o amava. Por isso eles fazem a pergunta: em que tem nos amado? Em que?
Se você ficar olhando apenas da maneira que um incrédulo olha, que é um Deus ruim, que é um Deus que de alguma forma se vinga, você não vai perceber o quanto a cada manhã Ele te dá oportunidade de provar desse amor, que Ele transmite através do seu Santo Espírito, uma nova oportunidade. Se nós estamos aqui é porque Ele nos amou. Se você está em vida é porque Ele te amou, amém? Mesmo doente, mas você está aqui, mas por quê? Porque Ele te amou. Ele transmite esse amor. Só que quando nós não estamos diante de sua presença, dificilmente a gente enxerga dessa forma, dessa maneira. Por isso eu afirmo o quanto Adão lamentou por ele não só ter perdido o jardim que Deus criou para ele, que Deus formou, plantou para ele, mas pelo fato dele sair dali e não mais perceber, não mais ter aquele contato com a presença do Todo-Poderoso, do Senhor nosso Deus. A dor maior, igreja, não é perder coisas, não é perder pessoas. A dor maior, quando nós entendemos que nossa vida é diante dele, é o fato de perdermos a presença do Senhor. A dor maior não é por perdas materiais, a dor maior é quando nós perdemos a presença perfeita desse Deus perfeito. Amém, igreja? Quem está entendendo? De verdade. E aí Jesus vem para reafirmar, para confirmar o que o próprio Deus falou acerca do profeta. Lá no livro de Lucas 19, verso 10. Presta atenção o que está escrito lá. Vou pôr na TV para você também. Porque o Filho do Homem e salvar. Em outra linguagem fala, ele veio procurar e salvar. Ele não veio apenas para salvar, mas ele está buscando, ele está à procura de quem está perdido. E a gente, ao olhar para essa atitude de Deus através do seu Filho, a gente percebe que Ele está buscando para aqueles que estão perdidos se aproximar de quem? Do próprio Deus, se aproximar da presença do próprio Criador. Qual é o melhor lugar para se estar? Presença de Deus. Deus almeja por sua presença? Demais. Ele almeja que você esteja diante de sua presença. Por quê? Porque Ele quer manter relacionamento. Ele quer manter contato com você. Ele quer que você o veja de fato, de verdade, como seu Deus, como seu Pai, como seu Senhor, como o único e suficiente Salvador da tua história, da tua vida. É isso que Deus tem para a nossa vida. Sabe por que Deus levou Enoque? Porque Enoque teve uma vida com Deus. 300 anos ele viveu junto com Deus. Com os 65 anos ele vai em busca exatamente de saber de Adão como é esse Deus, quem era esse Deus. O Senhor andou com Deus, como foi isso? E aquilo despertou um amor tão grande que ele se aproximou de Deus de tal maneira, de tal forma, que Deus não permitiu que a morte chegasse até ele. Amém, igreja? Deus, Ele quer o mesmo para você como igreja. Ele quer que você, de fato, de verdade, identifique que é na presença dEle que você é feliz, que é na presença dEle que você, de fato, de verdade, tem força, tem paz, tem tudo, tem domínio, tem alegria, tem amor. É na presença de Deus. Na presença de Deus. Jesus falou isso, que sem Ele nada nós podemos fazer. Nada nós podemos fazer sem a presença dEle. Percebe, igreja? Se Deus almeja, nós precisamos ter o mesmo ou ter a mesma atitude de almejar estar em sua presença. Porque uma coisa é Deus almejar que nós estejamos diante de sua presença. Outra coisa é você ter esse interesse por estar levando assim a sua vida diante de sua presença. Porque os filhos de Israel, nem todos eles tiveram isso. Deus tinha o mesmo, mas o povo não tinha.
Deus tinha a vontade de Deus era que eles estivessem diante de si, diante da sua presença, mas o povo não tinha o mesmo interesse que Deus tinha por eles. Amém? Por isso que reafirmo o que já foi dito nos cultos passados: Deus ama mais se relacionar conosco do que a gente com Ele, do que você com Ele. Amém? É nós que precisamos permanecer no lugar que Ele nos colocou um dia. É na sua presença que você está, ou melhor dizendo, na presença de Deus que você se encontra. Então permaneça na presença desse Deus Todo-Poderoso, e que você possa aplicar isso na sua vida. Mas nunca esqueça, Deus tirou Israel da terra do Egito para adorar eles no deserto, para que esse povo adorasse a Deus no deserto e servisse a esse Deus. Mas a gente sabe que infelizmente a maioria deles perderam, levando a sua vida da maneira que eles achavam que era melhor. Mas eu quero passar hoje 5 pontos importantes que você possa aplicar na sua vida. Leia. Qual é o valor que você tem dado à presença de Deus? Ela é valiosa para você? Qual é o valor dentro daquilo que você faz no dia a dia? Você tem dado essa importância para essa presença? Deus é valioso e por isso eu dou a minha vida em prol dessa presença, de me manter com essa presença, de estar diante de sua presença. Qual é o valor que nós temos dado à presença de Deus? Segundo, Deus nos quer perto dele. Ele nos ama e nos valoriza. Deus quer você longe ou perto dele? Perto dele, porque é perto dele que há vida. Amém? Terceiro, entenda: existe um lugar, é na presença de Deus, é o lugar perfeito. Assim como você disse que o melhor lugar na sua casa é a sala, a cozinha, você tem um lugar específico que você gosta, que você mais aprecia. Deus para nós também tem um lugar ideal para estarmos em sua presença. A quarta, vamos lá, igreja. Deus tirou o povo do meio da idolatria para no deserto. Quinto e último, Deus está procurando os que estão longe. Para quê? Para trazer essas pessoas, porque Ele tem almejo que essas pessoas perdidas estejam diante da sua presença. E encerro com essas palavras. Então, ao observar isso, eu vou praticar, eu vou aplicar na minha vida, para que a minha vida seja de fato, de verdade, da maneira que Deus sempre almejou que ela fosse, cheio da sua presença. Amém? Agora encerro. A você que está de alguma forma com dúvida, com medo, não sabe o que fazer para mudar de vida, para ter uma nova história, essa é a orientação de Deus. E encerro: lute, se esforce, vá. É você que tem que tomar atitude. Deixa Deus falar, permita que Deus atraia você. Tome atitude e se aproxime dele, discernindo a sua voz. E aí você vai observar que Deus sempre quis que você estivesse diante da sua presença, porque é na presença dele que a dor vai embora, que a tristeza vai embora, que a maldade vai embora, que todo o mal vai embora, e com ele você se torna uma pessoa melhor, feliz e cheia do Espírito Santo. Bem forte para o nosso Deus. Aplique isso na sua vida. Fique de pé, em nome de Jesus.